Netkeijiban é a nossa série de vídeos que fala sobre esse mangá que traz em cada um de seus capítulos uma lenda urbana bizarra que se popularizou na internet através de fóruns de discussão e postagens nas redes sociais por ter exatamente aquilo que gostamos: o irresistível toque do inexplicável. Tudo aconteceu quando Tanaka estava a caminho de uma viagem para Nagano com seus 3 amigos, Aki, Natsume e Ronin. Inicialmente eles estavam bem empolgados comentando sobre que tipo de coisa eles fariam, mas Aki, que estava dirigindo, percebeu uma coisa estranha. Ele perguntou para Tanaka se a localização do GPS estava correta, porque já tinham se passado 30 minutos e mesmo aquela estrada sendo apenas uma linha reta, nenhum outro carro tinha passado por eles e eles sequer tinham visto qualquer veículo mais à frente, o que era bem estranho. Por conta disso, todos no carro começaram a se encher de dúvidas porque não importava o quanto eles avançassem, parecia que a estrada escura que os engolia não tinha fim. Até que depois de um tempo, Ronin apontou para uma placa que dizia que ali havia um tipo de área de descanso que eram encontradas em estradas e rodovias. Tanaka achou uma boa ideia eles pararem para verificar mais uma vez a localização e eles se sentiram aliviados por encontrarem naquele fim de mundo um estabelecimento. No entanto, quando eles desceram do carro, eles perceberam que aquele lugar era muito antigo, quase como se eles estivessem diante de algo que havia parado no tempo. Tanaka os avisou que eles os esperariam na área principal do estabelecimento, onde ele seguiu com Aki, que comentou que tinham pensado por um instante que algo muito ruim ia acontecer se eles não tivessem encontrado aquele lugar. De repente, Aki gritou de medo olhando e apontando para cima porque ele estava vendo uma enorme mariposa com um padrão muito bizarro em suas asas que mais lembravam um par de olhos. Apesar do susto de quase terem sido perseguidos pelo inseto, eles conseguiram afastá-la fechando a porta porque aquele era o menor de seus problemas. Mas assim que entraram na área de descanso, Tanaka não pôde deixar de notar a presença de um homem que estava sentado. Ele não sabia ao certo o que havia de errado, mas seus instintos gritavam que existia algo muito estranho em volta dele. Tanaka tentou avisar a Aki sobre o homem, mas ele nem prestou atenção porque ele estava de olho em umas garotas que estavam numa mesa a poucos metros deles. Ele pediu para Tanaka que eles fossem até elas, mas antes mesmo que eles pudessem fazer isso, uma delas se levantou e caminhou na direção deles. A garota, que se chamava Miyuki, perguntou se podia falar com eles porque ela queria saber se aquela estrada levava até uma certa região. Eles ficaram um pouco confusos com a pergunta porque ela estava claramente com medo de alguma coisa, mas as coisas começaram a ir para um rumo ainda mais intrigante quando ela comentou que aquele lugar era um pouco sinistro. Tanaka concordou com o comentário e perguntou se eles podiam se sentar com elas para conversar mais um pouco sobre isso. Miyuki concordou na hora e foi avisar as suas amigas, mas Aki pensou que Tanaka apenas tinha tomado a iniciativa para começar ali uma paquera, o que era o completo oposto do que ele queria naquele momento, porque tudo naquele lugar exalava uma energia muito pesada e desconfortável. Quando se sentaram com elas, Miyuki contou que elas tinham decidido parar para checar as rotas porque a estrada tinha começado a ficar cada vez mais estreita. Mas quando elas entraram naquele estabelecimento, elas sentiram que alguma coisa parecia muito errada. Aki tentou mudar de assunto dizendo que tudo estava bem agora porque eles estavam ali com elas, mas elas se entreolharam e apontaram discretamente para o homem que assustou Tanaka quando ele entrou naquela área. Tanaka mal pôde acreditar quando seus olhos seguiram para onde Miyuki apontava porque não era possível que aquela fosse a mesma pessoa que ele tinha visto há alguns instantes. O homem tinha crescido para um tamanho claramente anormal e era muito estranho que as pessoas em volta estivessem vendo tudo aquilo com naturalidade. Tanaka pensou consigo mesmo que sabia que tinha algo de muito errado com ele, mas elas bombardearam com outra observação bizarra. Logo à frente tinha uma mulher dentro de uma cabine de fotos que estava parada há mais de 1 hora. Aki achou tudo isso muito estranho, mas uma amiga de Miyuki deu ainda mais forma àquele conjunto de esquisitices, perguntando se eles não estavam ouvindo aquele barulho. Tanaka perguntou se ela estava falando do som do ar-condicionado que ele tinha prestado atenção quando entrou, mas ela pediu que ele se atentasse um pouco mais. E foi nesse momento que ele pôde ouvir claramente o barulho do que parecia ser o motor de algo acelerando, e isso o deixou bastante assustado. Natsume e Ronin apareceram perguntando por que eles estavam perdendo tempo paquerando, e eles pediram que eles fossem até eles por um segundo porque eles queriam mostrar uma coisa. Quando ficaram a sós, Natsume comentou que eles já sentiam sobre aquele lugar, que algo de muito errado estava acontecendo. Eles foram até uma máquina de vendas e apontaram para uma boca que estava fixada no aparelho. Tanaka não entendeu a surpresa diante daquilo, até que a boca começou a falar dando boas-vindas a eles e perguntando que tipo de produto eles queriam. Tanaka e Aki gritaram de susto e tentaram ver lógica em tudo aquilo porque aquela era claramente uma boca humana.
Aki disse que eles também precisavam saber o que se passava do lado de dentro, mas antes que eles fossem até lá novamente, eles ouviram as garotas gritarem de medo por terem visto alguma coisa. Assim que entraram para saber o que tinha acontecido, eles se depararam com a mulher que tinha saído da cabine de fotos, ou melhor, com parte dela, porque ela só existia da cintura para baixo, já que o lado superior de seu corpo estava completamente espiralado e retorcido. Tanaka e os outros não estavam acreditando em seus próprios olhos porque aquela coisa, mesmo pela metade, estava caminhando normalmente. E assim eles correram aos gritos para fugir daquela presença que não os atacou, apenas continuou seu rumo até desaparecer nas sombras. Miyuki chorou de medo se perguntando o que estava acontecendo, mas Natsume achou melhor que eles fossem embora o quanto antes e que elas o seguissem com seu carro. Mas quando eles estavam se preparando para fazerem isso, eles ouviram um som muito alto vindo da floresta em direção a eles. De repente, eles viram diversas silhuetas aparentemente humanas correndo desesperadas à medida que o mesmo som do motor as acompanhavam. Mas essa bizarrice nem de longe foi a pior coisa, porque já em seguida, eles se depararam com vermes gigantes que saíram rolando da mata destruindo tudo em volta. Miyuki e as outras começaram a correr e Tanaka gritou para elas entrarem no carro, mas ela apontou para um pequeno armazém dizendo que era melhor que eles esperassem dentro dele. Como elas não estavam sendo racionais, Tanaka e os outros as puxaram para o carro e Natsume saiu dali as levando. A fuga foi desesperadora porque os vermes continuavam caindo, mas depois de muito sufoco, eles conseguiram aparentemente deixarem para trás todas aquelas bizarrices que os tinham assombrado. Depois de um tempo, eles finalmente puderam se sentir aliviados porque era possível ver as luzes da cidade. Natsume mandou uma mensagem para Tanaka pedindo para eles pararem porque Miyuki e as outras queriam usar algum banheiro quando eles vissem algum parque ou loja de conveniência em algum ponto. Quando encontraram um desses locais, eles esperaram por elas do lado de fora, mas alguma coisa não estava certa porque elas estavam demorando muito tempo para voltar. Tanaka e os outros se aproximaram e chamaram por elas, mas ninguém respondeu. O banheiro estava vazio e elas não só tinham sumido, o carro delas também tinha desaparecido como se nunca tivesse estado ali antes. Natsume ficou incrédulo com isso porque ele tinha desviado o olhar por apenas alguns segundos, mas nem tudo estava perdido. A bolsa de Miyuki tinha ficado para trás. Como toda essa estranheza não tinha fim, eles acharam melhor chamar a polícia mesmo sabendo que contar todos esses fatos absurdos seria bem difícil. E é claro que os policiais não acreditaram em nada do que eles tinham lhes dito. Eles apenas entregaram a bolsa de Miyuki como evidência e enfim foram embora para casa. Mas 10 horas depois, eles foram chamados para a delegacia porque eles queriam mostrar algo para eles. Tanaka foi sozinho até lá e um dos policiais lhe mostrou uma foto de Miyuki perguntando se ele já tinha visto em algum lugar. Ele disse assustado que ela era uma das garotas que tinham os acompanhado e desaparecido subitamente. Tanaka perguntou se eles a tinham encontrado, mas o policial lhe deu uma resposta tão sombria quanto a tudo que eles viveram na noite anterior. Miyuki era uma pessoa que estava desaparecida há 10 anos. Tanaka ficou sem entender como isso era possível, porque há 10 anos ele era apenas uma criança, então não tinha como ele tê-la encontrado com a mesma aparência e vestimentas de quando sumiu. Era quase como se ele tivesse voltado no tempo ou entrado em uma outra dimensão. Os policiais pediram que ele prestasse depoimento mais uma vez e Tanaka ainda concordou em levá-los até onde deveria ficar o estabelecimento onde tudo aconteceu. Mas o mais intrigante de tudo é que nem a construção e muito menos a estrada que levava até ela podiam ser encontradas. Tanaka ficou por muito tempo afogado nesse mistério de quem eram aquelas 3 garotas que ele e seus amigos viram e que tinham desaparecido. Ele não sabia o porquê elas tinham escolhido falar com eles que eram completos estranhos e muito menos porque Miyuki sugeriu que eles entrassem e se escondessem dentro daquele armazém. Era realmente difícil se distanciar dessas memórias assustadoras porque o medo sempre o levava para esse caminho cheio de probabilidades. Ele não fazia ideia do que teria acontecido se eles tivessem entrado no armazém, mas nesse ponto era melhor ele continuar sem respostas do que tê-las conseguido em troca de sua vida. Fim. Drive-In é um capítulo cheio de mistérios que rende algumas discussões sobre o que de fato aconteceu e o que era esse lugar que os personagens acabaram entrando. Não consegui encontrar a fonte dessa lenda urbana, mas essa história é até comum porque não é difícil achar relatos e postagens sobre pessoas que tiveram experiências em lugares que não existiam nesse mundo. Mas ao meu ver, eles estavam numa espécie de limbo. As meninas que eles encontraram provavelmente foram assassinadas e existem algumas evidências que ajudam a reforçar isso.
Não dá para afirmar que quem as matou foi o homem que Tanaka viu sentado na área de descanso, mas quando Miyuki aponta para ele, é quase como se ela estivesse nos mostrando um detalhe muito importante para sua história de fundo. Principalmente porque à medida que o capítulo avança, essas visões perturbadoras vão de certo modo se encaixando. Uma delas comenta sobre um certo barulho de motor que faz Tanaka tremer de medo, o que me fez pensar se não era o barulho de uma motosserra, porque em poucos painéis à frente aparece a assombração de uma mulher que tem apenas a parte inferior de seu corpo. É claro que tudo isso não passa de especulação, porque tudo fica na base da interpretação pessoal. Mas o que me deixou muito pensativo foi que do absoluto nada aparecem vermes gigantes, o que não chega a ser bem um problema, mesmo sendo muito distante de tudo, porque esse lugar é um limbo. Então qualquer coisa pode se manifestar. Mas ainda seguindo essa ideia de que elas foram mortas, os vermes podem ser uma representação disso, porque Miyuki e as outras correm deles indo direto para o armazém. Tanaka no fim da história fica se perguntando o que eles teriam visto e o que teria acontecido se eles tivessem entrado no armazém como elas pediram. O que eu continuo achando que elas estavam apenas tentando mostrar o local onde seus corpos estavam, mas como eu disse, tudo não passa de uma teoria. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você achou do capítulo, de se inscrever no nosso canal e de indicar algum outro mangá que você acha que vale a pena ler. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.